Agora a gente vai falar de um outro assunto muito importante que, se for negligenciado, pode comprometer o rendimento do seu filho na escola: o check-up na visão. Doutor, prazer em te receber, tudo bem? Prazer, Mário, muito bom rever você. Já conheço o doutor, gente, ele foi até no meu casamento. É um grande amigo nosso. Tudo bem, doutor? Na hora que eu cheguei, até me surpreendi também. Fiquei muito feliz com essa surpresa aí. Que coisa boa, né? Claro, um prazer. Doutor Luiz Felipe, agora eu queria que você contasse pra gente. Volta às aulas, é um ótimo momento para fazer um check-up na visão, não é verdade? Com certeza. A gente tem várias idades, né? Várias dúvidas, várias coisas que as mães sempre perguntam. A mãe sempre pergunta: meu filho tem muita dor de cabeça, será que é sinusite, será que é dos olhos? Será que meu filho fica vendo a televisão muito de perto? Será que ele está precisando de um óculos? Ou ele gosta mesmo de ver de perto? Então, são várias coisas que a gente tem que estar ciente e tem que ficar atento aí na hora de olhar seus meninos, né? Então, agora que está voltando para as aulas, é sempre bom a gente dar uma olhadinha. Sim. Porque às vezes a criança é pequena, 3, 4, 5 anos, ela não reclama, ela não sabe falar que não está enxergando. É verdade. Né? Então, os pais têm que estar atentos para esse detalhe. E aí, às vezes, um óculosinho, coisa simples, resolve. Já resolve o problema. E a criança vai ter um aprendizado muito melhor, né? Sem doutor dúvida. Luiz, com certeza. E outra coisa, geralmente o check-up precisa ser feito anualmente, não é isso? Até exatamente porque tem alguns problemas que podem ser negligenciados caso não seja feita uma consulta. Isso. Não é só um problema de vista, às vezes tem outros problemas, Perfeitamente. Não é, doutor? Quando a pessoa tem algum problema, a gente vai normalmente falar: olha, você tem glaucoma, olha, você tem catarata, olha, você tem miopia. E cada doença, ela necessita de um controle diferente. Com certeza. Então, o seu oftalmologista vai te informar: olha, você precisa de vir anualmente, você precisa de vir de 3 em 3 meses, você precisa de vir todo mês. Cada um é de um jeito. Agora, para óculos, normalmente, uma vez por ano já é o ideal. Sim. O que a gente tem que explicar sempre é que o óculos não vence. Né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala assim: doutor, eu vim consultar porque meu óculos venceu. O óculos não vence. O que acontece você consulta uma vez por ano para poder examinar a pressão do olho, para ver se tem outras doenças. Enquanto o óculos estiver bom, você estiver enxergando bem com ele, você pode continuar com aquele óculos. Então, muitas vezes você vai no oftalmologista, ele mantém a sua receita do óculos. Então, isso é uma coisa muito comum. Né? Então, a gente tem que estar atenta para ver se aquele óculos da criança ele não está desatualizado. Porque muitas vezes a gente pensa assim: minha criança tem miopia. Aí ela tem lá 2 graus. Ela está usando óculos, a gente acha que ela está tratada. Exatamente. Mas na fase de crescimento, esse grau muda muito. Muda demais. Então, em 6 meses, às vezes, ele sai de 2 e vai para 3 e a criança mesmo com óculos não está enxergando bem. Com certeza. Inclusive, doutor, um assunto que tem sido muito abordado nesse meio é a questão de tablets, né, celulares. Isso realmente pode aumentar a miopia ou gerar miopia em uma criança? Pode. O negócio que a gente já percebeu é o seguinte: dentro do olho da gente tem um músculozinho e uma lente que chama cristalino. Essa lente, ela muda de forma, né? Então, quando a gente está vendo de perto, ela está no máximo dela de espessura. E aí, o que acontece? Ela fica naquela posição. Então, quando a gente está ali vendo o celular o tempo todo, você fica 2, 3, 4, 5 horas direto no tablet ou no celular, o músculozinho vai acostumando e isso induz uma miopia. Tanto é que em alguns países que tem esse uso maior de eletrônicos, a gente já tem epidemia. Na Ásia, por exemplo, a gente tem uma epidemia de miopia. Então, o segredo é mandar a sua criança brincar em lugar aberto pelo menos 1 a 2 horas por dia. A entrada do sol dentro do olho, ela ajuda a fazer com que o olho cresça do tamanho correto e desenvolva melhor. Então, brincar em céu aberto, em ambiente aberto, é uma ótima proteção para a sua criança. Coisa que a gente sempre fez e não sabia, né? E agora está tendo que voltar a fazer. Ai, doutor, nossa, que coisa boa. Agora, falando sobre vista cansada. Ok. Vista cansada é uma coisa só de pessoas mais velhas? Perfeito. Ou a criança também pode ter isso? Bacana. A vista cansada, o que é? Esse músculozinho que eu falei, ele vai ao longo dos anos ficando realmente cansado, vai ficando fibrosado. E aí, com isso, você não consegue enxergar bem para perto. Então, a partir dos 38 para frente é que você vai ter a presbiopia ou vista cansada. Sim. Mas a gente tem que lembrar que existe uma outra doença que às vezes a pessoa não fala muito, que é a
hipermetropia, que é o oposto da miopia. Miopia todo mundo conhece, mas a hipermetropia é uma dificuldade que a gente tem em focar a média distância e para perto. Sim. Então, ela funciona muito parecida com uma vista cansada. E essa a gente pode ter em criança. Pode também. E, inclusive, é a principal causa de dor de cabeça nas crianças. Isso e às eu ia vezes ela falar. tem que forçar muito e não está corrigida direitinho. Fica com aquela dor de cabeça e atrapalha o rendimento escolar, né, doutor? Com certeza. O que chega no consultório é dor de cabeça. Toda mãe chega com o filho e fala assim, doutor, minha filha tem dor de cabeça. Será que essa dor de cabeça é da vista? Como é que você vai descobrir, né? Então, uma grande dica que a gente tem é o seguinte, a criança está bem, ela começa a estudar, tem dor de cabeça. Ela para de estudar, a dor de cabeça melhora. Isso quer dizer que grande chance dela estar relacionada com o uso da visão. Então, a dor de cabeça dos óculos é essa que está relacionada com o uso da visão, principalmente para perto. Outra coisa também, doutor, tem mães que levam os filhos no oftalmologista, aí dá lá 1 grau. 1 grau de miopia, no outro tem meio. Perfeito. E aí tem mães que optam por não usar o óculos porque falam assim, vai aumentar o grau do meu filho. Se ele usar esse óculos de 1 grau, ele vai ficar viciado no óculos. O pior que tem mesmo, você acredita? acredita? E aí, como que faz? Isso é a maior bobagem. Por causa do seguinte, a criança, gente, ela está crescendo, né? Do mesmo jeito que a criança, o braço cresce, ela aumenta de comprimento, o olho modifica. Então, é normal, para você ter ideia, a gente nasce com 4, 5 graus de hipermetropia. Esse grau vai diminuindo ao longo da vida para chegar próximo do 0. Por quê? Porque justamente o olho cresce. Se a gente nascesse com 0 graus, todo mundo teria miopia na idade adulta. Então, o olho já é programado para isso. A gente já nasce com 1 grau, ele vai crescendo e vai chegando ali próximo da emetropia ou do 0 grau, à medida que a gente vai desenvolvendo. Então, essa é a maior bobagem. Se você tem 1 grau de um olho e 1 grau do outro, ou meio grau do outro, você tem que botar o óculos, porque senão sua criança não vai enxergar. Ela não vai conseguir fazer o gol na hora que estiver lá no futebol, ela não vai conseguir ler no quadro, então vai ser difícil para ela. Então, faça um óculos baratinho, né? Porque com 6 meses ele pode mudar o grau, mas ela vai ficar enxergando direitinho. Ótimo, doutor. E uma outra pergunta sobre a temida conjuntivite. Ok. Quando dá surto de conjuntivite na escola, pega no colega, pega no outro, a professora pega. O que você fala que seria bom para a gente evitar o contágio? Conjuntivite em escola é a treva, como dizem, né? É a treva. O negócio é o seguinte, eu trabalho com o setor de urgência da Santa Casa de Belo Horizonte há 12, 13 anos e eu nunca peguei conjuntivite. Então, assim, um lugar que tem mais conjuntivite que lá é meio difícil. É verdade. Então, o segredo da conjuntivite é higiene, mão no olho. Se você não encostar a mão no olho, você não vai pegar conjuntivite. O que acontece muitas vezes é porque a criança pega a conjuntivite e a criança não tem muita noção de higiene. Então ela coça o olho, encosta na maçaneta, encosta na cama, encosta na toalha, lava o rosto com a toalha. E aí quem está na casa, às vezes não sabe, pega ali na maçaneta e coça os olhos. Então com isso o vírus fica um tempo nesses ambientes, né? Então, realmente aumenta a chance. Agora, se você não colocar a mão no olho, você pode ter certeza que você não vai pegar a conjuntivite, tá? Então, lavar a mão e não passar a mão no olho, você vai ter aí sucesso e não pegar a sua conjuntivite. Isso que eu falo sempre com os meus filhos, lavar a mão, né? Depois que chega em casa. Sempre. Porque evita isso e outros tipos de doenças, de viroses. Muitas outras, sim. Não é verdade, doutor? Claro, com certeza. Agora, outra coisa também, a consulta para a criança, ela também deve ser anual? Esse check-up, não apenas de óculos, mas um check-up, fazer aquele exame completo. Eu tive um professor que ele é muito bacana e ele fala que você tem que consultar do dia que nasce ao dia que morre, né? Então, a criancinha, a gente tem que fazer o teste do olhinho, todo mundo conhece, bonitinho, né? É uma então, gracinha. O teste do olhinho, ele é feito na internação mesmo, antes de sair da maternidade. Sim. Então, a primeira consulta é essa aí. A criança, no início da vida dela, ela precisa de consultar com uma frequência um pouco maior. Então, ela vai, quando nasce, depois aos 6 meses, depois com 1 ano, depois com 1 ano e 6 meses. Aí, depois disso, se ela não tiver nenhum estrabismo, nenhum outro problema, a gente pode espaçar um pouquinho
para ser de ano em ano. Mas é importante você ter esse acompanhamento. A gente tem que lembrar que existe um tumor que é muito grave, que é o retinoblastoma. Esse tumor, ele é responsável por 4% de todos os tumores da criança, né? E ele acomete as crianças nos primeiros 2 a 3 anos de vida. Então, assim, tem criança que tem com 6 meses, tem criança que tem com 1 ano e meio. Então, até 3 anos, a maioria dos retinoblastomas vão aparecer ali. Se você pensar que o maior tipo de câncer são as leucemias, depois vem o retinoblastoma, Nossa. é uma causa muito importante. Então, isso a gente tem que lembrar, né? Tirar a foto, olhar se na hora que foto o olhinho está vermelhinho ou se tem um branquinho. Se Isso tiver é o branquinho, o reflexo vermelho que a gente chama, é muito importante. Gente, quem tem filho, tira a foto dos meninos, dos amiguinhos e olha, os dois têm que estar vermelhinhos. Se não tiver, não quer dizer que é o retinoblastoma, tá? Sim, claro. Mas pode vir a ser. Então, tem que dar uma olhadinha e olha dos seus amiguinhos, porque uma hora ou outra sempre aparece alguém. Sim. Doutor, lente de contato para criança existe? Porque eu acho assim que não tem como, né? Uma criança usar lente, mas existir, tem criança que tem vergonha até de existe, óculos. sabe? Mas a lente de contato, ela é uma invenção excelente, desde que bem utilizada. Então, para você colocar uma lente de contato, para você tirar, você tem que limpar a lente, tem que ter muito cuidado. Sim. Então, tem que ser uma criança ideal, que ela seja um pouquinho mais velha, e a mãe e os pais, ou quem tiver com a criança, tem que dar um suporte muito grande, porque a gente precisa de lavar com os produtos certinhos para evitar a infecção no olho. Uma lente de contato é ótima. Se infectar e der uma úlcera na córnea, é bem complicado, bem perigoso. Agora, doutor, outra pergunta. Falando agora sobre oftalmologista mesmo, a consulta. Ok. Hoje tem muitos oftalmologistas que atendem crianças. Perfeito. Não é verdade? Sim. Porque tem criança que tem medo, aquele aparelho mesmo, né? É grande, às vezes chega parecendo que ele está com uma máscara. Sim. Então tem todo um jeito. Tem até muito oftalmologista que não atende crianças. Sim. Né? Claro. Queria mandar um beijo para o meu marido, para o meu sogro, que são oftalmos também. Isso aí. E então, assim, tem gente especialista em atender criança? Você acha que vale a pena investir nisso? Hoje em dia existe uma subespecialidade da oftalmologia, né? Do mesmo jeito que a gente tem quem mexe com catarata, com cirurgia refrativa, com plástico ocular, a gente tem a oftalmopediatria. A oftalmopediatria, ela é dedicada às crianças. Então, esse é um excelente oftalmologista para poder acompanhar a sua criança desde o momento que nasce até... Acho que até 15 anos. Pode ser, mas ele também atende as consultas normais, então sim, consegue, pode ir. Né? Quem tiver acesso a um oftalmologista pediátrico, ótimo. Ótimo. Todo oftalmologista tem condição de fazer o atendimento da criança, né? Mas aquelas crianças que tiverem alguma coisinha diferente, que precisarem do acompanhamento maior, existe sim o especialista que é o oftalmologista pediátrico. Sim, e a criança, por exemplo, a criança que não lê ainda. Perfeito. Como que é feito um exame para uma criança que não lê? Porque tem crianças, doutor, que estão ali com tampão, com 2 aninhos, 3 aninhos. Como que é feito, como que mensura numa criança um problema de vista, sendo que ela ainda não lê? Como que ela vai fazer o exame? Isso é muito interessante. Do mesmo jeito que chega uma pessoa, por exemplo, que é deficiente auditivo e deficiente visual, por exemplo, ou surdo e mudo, como que ele vai fazer o exame? A gente tem que, ou um distúrbio neurológico que não consegue falar com você, você tem como fazer o exame? Né? A gente trabalha com luz, então a luz entra dentro dos olhos, chega na retina, reflete, a gente consegue medir essa distância, a gente tem aparelhos para poder fazer tudo. Muitas vezes a gente pergunta melhorou, piorou, mas quando o paciente entra dentro da sala, a gente já sabe o grau do óculos dele. Né? A gente quer só dar uma aperfeiçoada, mas se você, por exemplo, não falar nada comigo, a gente é plenamente capaz de passar um óculos, se você entrar mudo e sair calada, um óculos que vai resolver seu problema, tá? Então a gente consegue sim, dá para examinar direitinho, ficar muito bem e a pessoa sair muito feliz. Ai, que bom, doutor. Isso até é importante porque tem algumas dessas doenças que estão associadas a altos graus. Então, por exemplo, síndrome de Down, por exemplo, ela está associada a ceratocone e alta miopia. Então, às vezes, a pessoa esquece de levar a criança no oftalmologista e ela precisa de um óculos de 4, 5, 6 graus, que facilitaria muito o aprendizado dela, alguma coisa assim. Então, é um ponto que você tem que lembrar mesmo.
Agora, doutor, uma última pergunta. Criança também tem sensibilidade à luz? Porque tem adultos que têm, aí usa até aquele óculos que fica tipo óculos de sol, né? Perfeito. E às vezes a gente despreza um pouco isso com as crianças. Eu vejo, por exemplo, com meus filhos, o sol atrapalha demais. Sim. Quando está no carro, ai mãe, o sol. Eu sei que às vezes não é uma sensibilidade extrema, o sol realmente incomoda. Mas existe algum diagnóstico diferencial para uma criança que tem sensibilidade à luz? Isso é uma coisa muito importante. A luz, muitas vezes a criança vai falar porque ela está fazendo luxo. Justo, mas existem doenças, principalmente das células da retina, que são dos cones e bastonetes, que um dos primeiros sintomas é a fotofobia. Então, a gente tem uma doença grave, que é a amaurose congênita de Leber, que é uma cegueira que dá desde a infância, desde o nascimento, que a criança queixa de dificuldade com a luz desde novinha. Então, ela está num ambiente, ela tampa a mão assim para não ver a luz. Sabe? Nossa, então, realmente existe. São várias doenças. O olho seco pode causar, um machucadinho na córnea pode dar uma fotofobia muito intensa. Então, se for uma queixa recorrente e vier associada a outras coisas, como dificuldade de enxergar, lacrimejamento, ela chega até a ser uma urgência. Tá? Nossa. Então, é uma ótima pergunta. A maioria das fotofobias, claro, elas não vão causar nenhum problema, porque é uma criança que tem o olho claro, realmente a luz entra mais incomoda, uma luz forte, mas em alguns casos pontuais pode ser uma doença mais grave, sim. Tá? Ai, que legal. Muito interessante. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.